Fala, meu querido Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. No dia de hoje nós vamos falar sobre elementos que não podem faltar dentro do teu quadro Kanban. Muito bem, muito bem. Se você não segue ainda o nosso canal, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo, se conecta com a gente, para que o algoritmo assim aprenda que isso é importante para você e também para pessoas semelhantes a ti. Dessa maneira, eu te ajudo, você me ajuda, todo mundo sai ganhando nessa nossa relação. Bora lá então, vamos falar sobre elementos visuais, elementos que não podem faltar dentro do nosso quadro Kanban. Se você está começando agora com Kanban, com certeza isso vai ser útil em explorar esses elementos, testar, ver quais deles fazem sentido aqui para a sua implementação. Para aqueles que são mais experientes também, fique comigo até o final. Com certeza, o último elemento ele vai chamar a sua atenção aqui, vai ser algo que possivelmente você ainda não conhece. Então vamos lá então, vem comigo, vamos justamente ver na prática como que esses elementos eles são aplicados. Então, começando aqui, gente, antes da gente falar sobre o quadro em si, antes da gente falar sobre as etapas do fluxo, nós vamos falar sobre os itens de trabalho. Então, quando nós estamos falando aqui num fluxo de trabalho, nós estamos falando que os itens, elementos estarão navegando, estarão sendo produzidos dentro desse fluxo de trabalho. Então, a primeira compreensão que nós temos que ter aqui é de quais são esses elementos. O que significa um item de trabalho para a gente, né? Item de trabalho nada mais é, então, do que unidades de valor que vão trafegar, né, que vão navegar dentro do nosso fluxo aqui. Eu vi uma vez algumas equipes que trabalhavam com elementos que eram o seguinte, por exemplo, construir a tela X. Aí um outro elemento de trabalho, um outro item de trabalho, era testar a tela X. E aí, por que isso não é uma boa... Não é que isso esteja errado, mas isso não é uma boa declaração de item de trabalho, gente. Por quê? Um item de trabalho, para que você mapeie corretamente um item de trabalho, você deve pensar sobre o que nos é solicitado, né? Então, o que a nossa equipe provê de serviço ali, né? O que nos pedem e o que nós entregamos para o cliente no final das contas. Então, esses elementos, né? O que nos pedem e o que nós entregamos, isso geralmente são os nossos itens de trabalho. É isso que significa o nosso item de trabalho aqui. Então, por exemplo, eu não chego no McDonald's e peço, me dá um cortar batata, me dá um fritar batata. Eu chego no McDonald's e peço, me dá uma batata frita. Então eu peço, isso é o meu item de pedido aqui, e isso é depois entregue ao cliente ali. Cortar e fritar batata fazem parte do fluxo, eles estão internamente aqui acontecendo. Mas o item de trabalho são esses elementos que são solicitados, né? Então é aquilo que me pedem como time e aquilo que eu entrego no final das contas. Então, para que a gente compreenda aqui, é interessante a gente compreender aqui, né, qual é o significado desse item, esse tipo de item que nós temos, uma vez que eu posso ter vários tipos de item dentro do meu fluxo de trabalho. Eu posso ter itens de melhoria, eu posso ter itens de correção, eu posso ter, na nossa analogia lá, né, do McDonald's, eu posso ter uma sobremesa, né, um sorvete, eu posso ter uma bebida, eu posso ter um item que é um combo. Então, esses tipos, eles devem ser, então, compreendidos e aí a gente deve mapear, né? Esses tipos de itens são a primeira etapa que nós temos aqui antes de começar a falar sobre quadro por si só. Depois, pessoal, olha só, uma vez que eu compreendo quais são os meus tipos de itens de trabalho, vai ser interessante aqui eu compreender dentro de agora, já pensando em fluxo de trabalho, o que a gente chama de ponto de entrada e ponto de saída. O que significa isso, né? Tem um momento em que eu considero que uma demanda, que um item de trabalho, ele iniciou o seu trabalho, ou seja, agora ele está na responsabilidade da equipe e está sendo processado. Existe um momento também, né, depois de todo o nosso fluxo, que esse mesmo item de trabalho, ele deixa o nosso fluxo. Ou seja, é um ponto de saída, né? Ele passa agora para a entrega ao cliente, ou ele passa para uma outra equipe, seja lá o que for. Então aqui a primeira compreensão que nós temos que ter, ponto de entrada e ponto de saída, né? Quais são esses momentos desse nosso fluxo? Porque isso, pessoal, olha só, isso vai estabelecer um conceito-chave para o nosso Kanban aqui, que é os itens que estão em progresso. Aqui está sendo representado por essa coluna fazendo, ó. Todos os itens que entraram, né, que passaram pelo ponto de entrada e ainda não
cruzaram o ponto de saída, eles estão num estado aqui para o nosso Kanban que nós chamamos de trabalho em progresso, Work in Progress, o nosso famoso WIP, tá bom? Então isso é fundamental para a gente começar a compreender aqui o nosso Kanban, é ter o conhecimento aqui, estabelecer claramente ponto de entrada, quando acontece, ponto de saída, quando acontece. Beleza, é a segunda coisa que nós temos que ter dentro do nosso quadro Kanban. E aí, pessoal, vem aqui a parte que possivelmente vocês já reconheçam assim, que é o detalhamento desse trabalho em progresso, é o detalhamento disso em etapas do fluxo. Por quê? Porque geralmente, né, fica muito simplório ali, né, você ter a declaração de somente, né, eu estou fazendo, simplesmente estou fazendo os itens de trabalho e depois eu os finalizo. Geralmente os nossos fluxos, eles são um pouco mais complexos do que isso. E é interessante a gente mapear essas etapas aqui, ó. Então é compreender, né? Nós estamos chamando aqui de etapa A, B, C e D. E no caso aqui, nos exemplos, né, poderia ser uma etapa de triagem, uma etapa de priorização, uma etapa de execução, criação, uma etapa de análise, uma etapa de teste, revisão. Então, todas essas etapas, elas são interessantes aqui da gente mapear de maneira mais minuciosa, porque assim a gente vai ser um pouco mais eficiente no mapeamento e na execução, né, na otimização do nosso fluxo de trabalho. Então, depois que eu compreendi pontos de entrada e saída, no meu trabalho em progresso, quais são as subetapas ali, né? Quais são as etapas do fluxo que eu vou me orientar ali, que os meus itens de trabalho, né, eles vão navegar aqui. Ok? Seguindo, pessoal, no Kanban nós temos aqui o que chamamos de políticas explícitas. Qual que é o significado aqui das políticas explícitas? Quando nós estamos pensando aqui, né, e aí acho que vocês já compreenderam nesse momento que os itens de trabalho eles estão navegando aqui, né, eles estão fluindo da esquerda para a direita dentro do nosso quadro. Para que eu seja apto a fazer uma movimentação aqui, né, em pegar um item de trabalho e movê-lo para a próxima coluna, é interessante, no Kanban a gente vai querer que essas regras elas estejam devidamente comunicadas. Então é interessante que a gente deixe muito claro as políticas desse nosso fluxo. Então aqui eu posso ter nas colunas, ó, políticas explícitas para que eu possa cruzar essa linha, trazer um item para a coluna A, o que deve ser respeitado. E assim sucessivamente, né? Para que eu possa considerar um item aqui, ó, todo finalizado no que diz respeito à coluna A e aí levá-lo para a coluna B, quais políticas eu devo cumprir? Então essas políticas no Kanban é importante que elas fiquem explícitas. No meu exemplo aqui eu coloquei políticas para todas as colunas do nosso fluxo aqui, mas isso não é obrigatório, né? Fica a critério de vocês em estabelecer essas políticas. E eu também posso ter aqui, gente, políticas para o fluxo como um todo, tá? Não precisa ser algo somente específico por coluna. Por coluna é interessante, eu até recomendo, tá? Mas muitas vezes nós podemos ter políticas que são para todo o nosso fluxo, tá? Então, quem é responsável por fazer tal priorização ou quem é responsável por determinar tal regra, tal elemento, tal característica do item de trabalho aqui. Então nós podemos ter aqui políticas que são para todo o fluxo aqui, não dizem respeito a uma única coluna, uma única etapa. Ok? Por exemplo, olha só que interessante, né? Vou trazer aqui rapidamente o parênteses, né? O Scrum, ele estabelece uma política explícita aqui, ó, na última coluna do quadro, né? Para que a gente esteja apto no Scrum a cruzar aqui a última coluna do quadro e considerar um item do backlog finalizado, o Scrum estabelece o quê? A definição de pronto, né? A definição de pronto nada mais é do que uma política explícita. E também o Scrum, ele estabelece várias outras políticas aqui, ó. No que diz respeito a papéis internos dentro da equipe, no que diz respeito a ciclos de feedback, né? No que diz respeito à priorização de itens, a reuniões ali, né, que serão implementadas e tudo mais. Ou seja, o Scrum estabelece várias políticas explícitas de fábrica, enquanto no Kanban isso fica a critério de cada equipe em determinar. Ótimo. Seguindo. Esse daqui é chave, cara. Esse daqui a gente tem que parar agora aqui. Por quê? Porque acontece que muitas equipes, né, muitos times, muitas empresas que trabalham com o Kanban acabam negligenciando e esse que é um elemento chave do Kanban, tá? Que é o limite
do trabalho em progresso, o limite do WIP. Ok? O que isso significa, gente? No Kanban, nós não podemos ter uma dinâmica de crescer o trabalho em progresso, né, de não ter ali uma gestão ativa sobre o trabalho de progresso, de maneira que essa quantidade de itens que estão sendo executados ao mesmo tempo ali, que estão dentro do fluxo de trabalho, isso fique de maneira irrestrita. Então, no Kanban, nós precisamos ter um olhar, um cuidado específico para o trabalho em progresso. E nós vamos limitar a quantidade desses itens. Dessa forma, nós vamos estabilizar o nosso fluxo e também, assim, estabelecer uma dinâmica de sistema puxado, ok? Geralmente, então, o trabalho em progresso ele é limitado e gerido, né, na grande maioria das equipes, por coluna. Então, cada etapa do meu fluxo, as equipes acabam estabelecendo um certo limite. Então, eu tenho... e esse número significa a quantidade máxima de itens que eu vou ter dentro dessa minha coluna. Então, aqui eu tenho 3 itens no máximo. E aí eu não posso navegar aqui, ó, arrastar um próximo item. Por quê? Porque isso iria ferir essa minha política, né? Acaba que o limite WIP também se materializa como uma política explícita do Kanban, tá bom? Então, e daí no fim, gente, também não é obrigatório que o limite WIP seja implementado por coluna, tá? Isso é um dos exemplos, é o exemplo mais comum que nós temos, mas nós temos várias outras maneiras também de implementar esse limite WIP. Seguindo aqui, ó, raias horizontais. Olha só, raias horizontais, elas estão representadas aqui como esses cortes horizontais, né? São linhas, né, que eu estabeleço dentro do meu quadro Kanban aqui. E o que eles estabelecem, né? O que essas raias elas acabam sendo? Elas estabelecem um certo contexto. Então, o item de trabalho, ele vai navegar dentro dessa raia. E aqui eu posso fazer com que a raia seja um elemento visual. Então, e aí eu posso estabelecer contextos aqui, né? Então eu consigo compreender, ó, nessa raia de cima eu tenho, sei lá, itens de trabalho que são de um cliente X. Na raia de baixo eu posso ter itens de trabalho que são do cliente Y. Na raia de cima eu posso ter itens de trabalho que são de um épico X. Na raia de baixo eu posso ter itens de trabalho que são de um épico Y. Okay? Então eu posso estabelecer contexto, isso vai me deixar ali gerir de uma maneira um pouco mais visual, mais interessante aqui o quadro. E também depois a gente pode extrapolar isso para métricas, né? Tem várias outras, até políticas explícitas, né? Se um item tiver numa certa raia, eu posso ter uma certa política. Então tem vários outros elementos que podem ser também explorados a partir das raias horizontais, tá bom? Então fica aqui mais um exemplo aqui que pode ser usado no quadro Kanban de vocês. Seguindo, decoradores. Esse daqui também é um item um pouco opcional também, né? Nem são todas as equipes que se utilizam, mas decoradores ou decorators lá do inglês são elementos visuais que são utilizados para comunicar, para trazer algum tipo de comunicação às pessoas, aos membros do sistema Kanban. Então aqui nós temos, por exemplo, eu tenho 2 tipos de comunicadores aqui de decorators, né, de decoradores. Um que são os famosos avatares, né? Aqui eu coloquei tipo como se fosse um bonequinho, tá vendo? Ó? Então esse bonequinho laranja, o que eu estou representando aqui? Ele que é o responsável ou que está executando esse work item nessa etapa agora, nesse momento. Enquanto esse outro avatar aqui, ó, esse outro bonequinho, ele está executando essa outra etapa. Então fica claro ali quem que é a pessoa responsável, né? Se eu precisar chamar alguém, buscar, pedir a alguém ali a ajuda, eu já sei a quem recorrer. Um outro decorador também muito comum é esse decorador de um sinal visual aqui, né? De alerta. Então, nesse caso, o que a gente pode representar aqui? Pode representar um bloco, né? Um bloqueio dentro daquele item de trabalho. Eu posso representar um bug. Então, eu posso chamar a atenção dos participantes aqui quanto a um certo aspecto. Então, decoradores aqui, eu trouxe 2 exemplos, mas podem ser utilizados de maneira também conforme a criatividade de vocês ali no dia a dia. E por fim, gente, o meu último elemento aqui, o último exemplo que eu quero trazer para vocês aqui de elementos para fazerem parte ali, elementos visuais que podem fazer parte do quadro Kanban de vocês, eu quero trazer o SLE, né, que é o nosso Service Level Expectation. E esse é um tema, esse é um conceito que começa a separar os adultos das crianças aqui no que diz respeito à utilização do Kanban. Eu vejo poucas equipes, às vezes, implementando, trazendo essa informação aqui para jogo, e é de suma importância, né? Eu vejo aqui que é um elemento que não pode faltar se você quer dar passos mais avançados na utilização do Kanban. Service Level Expectation é um nome bonito aqui, né? Para a expectativa que o
o nível de serviço da sua equipe ou do seu sistema de trabalho, mas é a expectativa de prazo que você tem aqui, ou a expectativa de entrega, né? De tempo que você tem para fazer uma certa entrega, para que um item de trabalho ele adentre aqui, ele entre o fluxo, ele navegue por todas as etapas e ele saia do fluxo. Então, o SLE ele acaba sendo a comunicação dessa expectativa, né? A comunicação desse prazo, tá? E nós não vamos fazer isso de maneira determinística, né? No SLE nós temos uma forma mais pitoresca aqui, ó, que é fazer uma abordagem aqui, uma previsão probabilística do cumprimento desse prazo, né? Então, nesse caso aqui, o nosso SLE está falando o seguinte, ó. 16 dias são necessários para que um item ele cruze o nosso quadro. Então, são 16 dias que nós vamos ter aqui. E nós temos 85% de confiança em dar essa estimativa, em dar essa expectativa. Ok? Como, Rodrigo, você consegue fazer isso, né? Nós conseguimos fazer isso por meio de métricas, gente, por meio do nosso cycle time histórico. Então, nós vamos aferir o nosso cycle time. Então, o nosso fluxo de trabalho ele vai ser ali, a gente vai rodar esse fluxo de trabalho e nós vamos mensurar dos itens que foram finalizados o nosso cycle time. E é dessa maneira que nós vamos estabelecer o nosso SLE. Dessa forma, pessoal, nós conseguimos já ter várias informações interessantes aqui. A gente pode falar em termos de eficiência das nossas entregas, a gente pode falar do nosso fluxo de trabalho, né? A gente pode falar em termos de expectativa que nós podemos dar, né, para um certo cliente. Então, o cliente quer saber, ó, esse item aqui, ó, vocês vão começar ele agora. Quando que eu posso esperar para esse item, né? A minha expectativa de entrega para esse item. E nós conseguimos já ter isso diretamente com o SLE. Outra coisa que o SLE vai nos ajudar é em termos de fazer a mensuração, né, o tamanho dos nossos itens de trabalho ali, né? Pensar em tamanhos de itens de trabalho. Por quê? Que tamanho de item que eu posso ter dentro da minha fila de entrada aqui, né? Do meu processo de entrada. Então tem várias coisas que o SLL vai nos ajudar, né? No decorrer da execução do nosso fluxo aqui, né? Eu vou me utilizar do SLE como sendo uma referência para que eu venha a ter, às vezes, a priorização de certos itens, né? Conforme eles vão se envelhecendo dentro do meu quadro Kanban. Ok? Pessoas, então essa foi aí a nossa aula de hoje aqui com relação aos elementos que não podem faltar dentro do seu quadro. Desses elementos aqui, alguns nós diríamos que são sim elementos prioritários, né? Não podem deixar de existir, né? Como, por exemplo, o limite WIP. Outros elementos eles podem ser ali um pouco mais opcionais na sua execução. Então, é dessa maneira que eu quero me despedir agora de vocês. Entre em contato com a gente nas redes sociais, em todos os canais aqui da Agile School. Nós temos agora, né, nesse próximo mês, nós teremos uma turma de um treinamento, se você quiser saber mais sobre Kanban, uma turma do treinamento APK, que é um treinamento que é super interessante. Nós trazemos todos esses elementos com muito mais profundidade, em comparação assim com outras alternativas do mercado aí de cursos. Nós temos em 16 horas de curso aqui aquilo que outros treinamentos não dão em 20 horas de conteúdo, 24 horas de conteúdo. Então, garanto a vocês que vocês estarão, né? A gente tem a nossa NPS, né? O nosso NPS desse curso é extremamente elevado, então garanto a vocês que vai ser de alto valor. A gente vai aprofundar, a gente vai mergulhar com profundidade aqui nesses elementos todos do Kanban, métricas e tudo mais. Então, garanto a vocês a satisfação. E também nós estamos trazendo para o mercado brasileiro um treinamento que é chamado PSK, que é para Scrum Masters ou agilistas aqui que querem saber como trabalhar melhor o Scrum com o Kanban. Então nós sabemos que essas duas abordagens elas são complementares, que elas podem ser utilizadas em conjunto e que tem um grande valor em serem utilizadas em conjunto. Então nós estamos trazendo também esse curso para o mercado brasileiro. Eu sou o instrutor desse curso aqui na Agile School. Então fiquem espertos para próximas informações sobre isso também. Beleza, meus queridos? Então essa foi a dica de hoje. Eu vejo vocês na próxima e até mais. Falou!